e hoje é dia de mais uma história. E a história de hoje vai falar sobre dois baldes. Existia uma jovem menina que trabalhava para um comerciante local e para ela chegar até a casa do comerciante, ela percorria uma estrada de terra, atravessava o rio, subia a montanha e quando ela chegava lá no alto da montanha, ela então chegava à casa do comerciante. Para ela realizar o seu trabalho, ela precisava de água e o único lugar que armazenava água suficiente era no rio, que ficava na parte baixa da cidade. Então a menina utilizava 2 baldes, um bambu, colocando cada balde em uma ponta para assim equilibrar o peso quando eles estivessem cheios de água. Todos os dias ela fazia esse trajeto e todos os dias ela enchia aqueles baldes para realizar o seu serviço. Depois de um tempo, ela observou que um dos baldes tinha uma pequena rachadura. Ela analisou com cuidado aquela rachadura e percebeu que aquilo não comprometeria o armazenamento de água. Talvez vazasse um pouco, mas nada que ela tivesse que inutilizar o balde. Então, ela continuava fazendo a sua tarefa todos os dias. E claro que quando chegava lá na casa do comerciante, o balde número 1 estava repleto de água, enquanto o outro, que tinha pequena rachadura, tinha só a metade da água. E teve um dia que esse balde que carregava metade da água começou a se comparar com o outro que armazenava todo o líquido e começou a ficar muito triste. E o balde, que tinha toda a água, falou para aquele que tinha rachadura: de fato você não consegue fazer o que eu faço. Eu continuo esses anos todos trazendo toda a água que me cabe aqui no meu espaço. O balde da rachadura ficou muito triste. Na verdade, ele se sentia inútil. Ele só conseguia carregar a metade, desperdiçando durante todo o caminho a outra metade da água. Ele pensava triste o quanto de desperdício, o quanto ele não era produtivo, o quanto ele não conseguia exercer a sua função de forma tão plena como o outro balde. E alguns dias de reflexão e de tristeza, o balde da rachadura decidiu conversar com a menina. E quando ela estava lá na beira do rio, pegando a água, ele questionou a ela: por que você nunca me substituiu? Por que você nunca trouxe outro balde que não tivesse rachadura? Assim o seu trabalho seria muito menor, você conseguiria armazenar muito mais água como o outro balde que não tem rachadura nenhuma. E a menina sorriu para ele e disse: talvez você não esteja percebendo os detalhes à sua volta. Eu sabia que você tinha rachadura e sabia que vazaria água, mas ainda assim eu tomei a decisão de continuar utilizando você. E eu quero que agora, no retorno até a casa do comerciante, você observe ao seu redor o que aconteceu durante todos esses anos. E o balde, então, com a rachadura, começou a não olhar mais tão para dentro, para as suas tristezas, para as suas reflexões, para a sua necessidade de se vitimizar, e começou a olhar ao seu redor. E durante todo o trajeto do seu lado, ele observou que existiam lindas flores, plantas verdinhas, uma vegetação linda. Em comparação ao outro lado, que estava tudo seco, não existia flor alguma. Então, quando eles chegaram até a casa do comerciante, a menina disse para ele: eu tomei a decisão de continuar utilizando você, porque eu observei que com a sua rachadura, a água que caía de você alimentava essas plantas. E eu quis traçar um caminho florido no meu trajeto do rio até a casa do comerciante. E por que eu estou contando essa história para você? Eu estou contando essa história para você que muitas vezes isso acontece na vida. Todos nós temos virtudes e algumas pessoas chamam de defeitos, mas eu prefiro chamar de pontos de melhoria. Aqueles pontos em que a gente de fato deve melhorar. A gente não deve se acomodar diante de pontos
de comportamentos, de atitudes que a gente percebe que já não geram resultados tão positivos na nossa vida. Mas também a gente não deve se tornar escravos deles. A pessoa mais carrasca e mais cruel com a gente mesmo, muitas vezes somos nós. Muitas vezes a gente se julga, se critica, se autopune, porque a gente fica focado naquilo que a gente precisa melhorar e que as pessoas estão apontando como defeitos, como o balde número 1. Mas que, na verdade, todos nós temos virtudes, temos pontos de melhoria. E os nossos pontos de melhoria é que fazem com que a gente se empenhe a sermos pessoas melhores, a buscar construir a nossa melhor versão, a fazer de cada dia da nossa jornada um dia de aprendizado. E quando eu ouvi essa história, além de olhar para esse ponto, me remeteu também na questão de liderança no que se refere ao que a gente tem alimentado, o que a gente tem regado, do que a gente tem cuidado. Eu tenho falado muito aqui nos meus vídeos da importância de olhar para dentro, da importância da autorreflexão, da autorresponsabilidade, do autoacolhimento, da autoaceitação. E quando a gente consegue fazer isso, aí sim a gente consegue doar para o externo aquilo que a gente tem de melhor. Então, que nós sejamos baldes rachados, para além de perceber que não é essa rachadura que nos define e que diz quem a gente realmente é, para também regar e poder nutrir outras pessoas com aquilo que a gente tem de melhor, compartilhando e dividindo, multiplicando aquilo que a gente tem. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração, assim como ele tocou no meu. Essa semana eu falei sobre o falecimento de uma grande amiga. Em momentos como esse, a gente sempre avalia o que realmente vale a pena. Então, tenha uma vida leve, porque eu aprendi que ser feliz é simples. O desafio está em ser simples. Um grande beijo e até o próximo vídeo.